Boa noite a todos, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos para a nossa reunião da noite de hoje. E para darmos início, nós vamos pedir à nossa irmã Priscila Lopes, que fará a leitura da página inicial, e logo após faremos a prece inicial. Olá, irmãos, boa noite a todos. Do livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Em nossas mãos. Convença-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam, situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontras no lugar certo em que te habilitas desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passa pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que te demandas. Recebe os parentes e afeições que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofre lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessas circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conhecer o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Agradecemos então a nossa irmã Priscila pela leitura da página e convidamos os irmãos a unirmos o nosso pensamento para fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: querido amigo e amado Mestre Jesus, amado Pai,
Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome, pela oportunidade que temos de refletir um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos e possamos assim compreender o que esta doutrina bendita nos traz de melhor. Através do tema da noite de hoje, possamos compreender os objetivos pelos quais estamos aqui e possamos assim tomar as melhores atitudes, fazer as melhores escolhas no nosso dia a dia, para que nos comprometamos menos com as leis de Deus. Que possamos nesse momento estar sintonizados com o plano mais alto, para que possamos absorver as melhores energias que aqui pudermos e assim sairmos melhores do que aqui chegamos. Te rogamos por todos os irmãos que aqui se encontram, que possam, Senhor, ser também esclarecidos e atendidos de acordo com as suas necessidades. Te rogamos o amparo ao nosso irmão Luiz, que fará o estudo da noite de hoje, e que possamos, assim, com a tua permissão, dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje, com o tema A Reencarnação e os Laços de Família, tendo como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. Então eu passo a palavra ao nosso irmão Luiz. Muita paz a todos. Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz de Jesus possa fazer parte do nosso dia a dia em nossas vidas. Nós hoje estamos mais uma vez juntos para fazermos alguns comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 18 a 23. E o tema da noite de hoje é a reencarnação e os laços de família. Tema que nos proporciona reflexões a respeito desse elemento fundamental para as nossas vidas, que é a família. Então, vamos iniciar o nosso estudo dizendo assim: tudo o que nos rodeia, e isso é uma verdade, de mais perfeito é sempre obra de Deus, meus irmãos. E a família pertence a essa categoria. Ela tem um papel fundamental e preponderante no nosso processo evolutivo e educacional. Em cada família, há um programa de evolução que envolve a todos que a ela pertencem. E muitas vezes há outros que orbitam a família, que têm relacionamentos profissionais, afetivos ou de amizade com membros da família. E cada componente do grupo familiar, meus irmãos, traz consigo uma história, é um universo. E muitas vezes essa história ela se entrelaça com a história espiritual dos demais componentes. Então esse núcleo familiar, apesar de complexo, ele é importantíssimo para a nossa sociedade e para a evolução nossa em particular e de todo o planeta. Assim, meus irmãos, cada um que compõe o núcleo familiar possui tarefas a cumprir consigo e com os demais elementos do grupo familiar. Por ela ser a nossa fonte de sustentação, é na família que nós encontramos companheiros de outros momentos existenciais, sejam eles afetos e desafetos, para uma convivência intensiva
com vistas ao desenvolvimento, como eu já disse anteriormente, pessoal, desenvolvendo laços já adquiridos, buscando reajustes de pendências do passado ou também buscando provas de cunho assistencial, mas que vão ser muito importantes para a nossa evolução, buscando auxiliar irmãos necessitados de aprendizado, que muitas das vezes nós recebemos no nosso núcleo familiar. Então, os laços de família, eles não são formados aqui, meramente na Terra, a não ser quando nós interferimos nesse processo de formação familiar. Via de regra, os laços de família são formados no mundo espiritual, exatamente pelas afinidades de gosto e pensamento. Já aqui na Terra, esses laços, eles devem obedecer sempre à programação divina, que, como eu já disse, ele obedece a uma certa dinâmica que junta almas amigas e não amigas, bem como almas estranhas àquele grupo espiritual, com o objetivo de mutuamente, que os elementos mutuamente se ajudem, uns espiando faltas do passado, repassando lições não aprendidas, e outros em provação, buscando renovar-se em novas fases existenciais e novos desafios. A união e a afeição entre os parentes de uma mesma família tem origem nas simpatias anteriores, que foram contraídas no relacionamento. Assim, as afeições sinceras, meus irmãos, elas são eternas. Elas não acabam jamais. Resumindo, a família deve ser a nossa fonte de sustentação e saúde, porque ela tem como tarefa ser a fonte, o alicerce da saúde mental da criatura, nossa, e responsável pela nossa sustentação e equilíbrio na sociedade. Afinal de contas, ela é responsável pela construção dos laços emocionais e pela formação da estrutura psicológica do ser. A doutrina espírita, ainda enfatiza que é em família, no lar, que reatamos e ampliamos os laços eternos com aqueles que, na condição de desafetos e de afetos passados, assumimos compromissos de resgate e aprendizado e amor. A educação no aprendizado em família nos auxiliará na construção de nossa própria vida. A vontade, uma das alavancas da vida espiritual e da personalidade humana, auxiliará muito na concretização desses objetivos que nós aceitamos ao encarnar. Joana de Ângeles, no livro Adolescência e Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, afirma dessa maneira, dizendo: a família, desse modo, é laboratório moral para a experiência da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Então, nesse início, nós traçamos alguns comentários a respeito da família, porque é a família, para nós fundamental. Ela é elemento, de progresso, mas também pode ser um elemento de ruína, dependendo de como nós nos inserimos e como nós participamos e contribuímos para que ela cumpra seu papel. Agora nós vamos traçar alguns comentários sobre a questão da reencarnação, para depois concluirmos
da importância da reencarnação, né, nos laços familiares. Então, meus irmãos, a reencarnação ela é a grande oportunidade dada por Deus a todos nós, visando o nosso progresso, aprendizado das lições eternas ou na remissão das lições e tarefas mal executadas, mal entendidas em outras vidas, né, em outros momentos que estivemos encarnados. Com a reencarnação, meus irmãos, nós temos uma prova de que a morte não existe. Portanto, a alma sobrevive à morte do corpo físico, mantendo sua individualidade e que a sua sorte futura, né, está sempre dependendo das ações do presente. Ou seja, nós seremos no futuro aquilo que nós fazemos hoje. Podemos afirmar que a reencarnação é uma grande oportunidade que o amor de Deus por nós oferece para a nossa evolução, porque é através dela, né, que temos a certeza que os laços, como eu já disse anteriormente, de amor, de afeto, desenvolvidos em família, não se perderão. Ao contrário, eles se fortalecem. Triste daquele que não aceita e não acredita na reencarnação, porque deve ser muito desesperador. Você que se dedicou quase que sua vida inteira a um grupo familiar ou a alguém especificamente, nutrindo um sentimento profundo de amor, ao término da vida material, pensar que aquele ser, né, aquele ser que tanto foi amado, desaparece para sempre. Não, meus irmãos. A reencarnação, além de provar, traz esse momento de esperança para todos nós, permitindo-nos sonhar em reencontrar aquele afeto e muito mais, tê-lo por perto, em dimensão diferente, é claro, mas tê-lo por perto em diversos momentos das nossas existências. Assim, meus irmãos, reafirmando, nós podemos dizer que a relação entre a reencarnação e os laços de família é a de que eles não sofrem, esses laços, destruição alguma. A reencarnação, ao contrário, ela fortalece esses laços. E podendo a alma reencarnar diversas vezes, esses encontros, né, essa possibilidade de rever os nossos amores, ela é infinita. Poderemos estar muitas e muitas vezes encarnados junto com esses nossos amores. E quando não encarnados, quando apenas um está encarnado, essa relação não desaparece. Muitas das vezes, aquele companheiro ou companheira que nós amamos tanto está sempre junto a nós, orando, nos auxiliando, e nós deveríamos fazer o mesmo por eles na outra dimensão, na dimensão espiritual. A união e a afeição que existem entre as pessoas, né, parentes, demonstra que há uma simpatia anterior que as aproxima, porque muitas das vezes é até difícil da gente explicar por que a gente tem uma identidade mais forte com aquele ente familiar. E isso certamente não foi dessa vida. Nós repetimos, para aquele que não crê na reencarnação, é muito difícil compreender a morte do corpo físico, porque nada existia antes e nada existe depois, só existe aquele momento ali. E fica até sem sentido você dedicar-se a algo ou a alguém do momento que aquilo ali é fugaz. Em algum momento desaparece e nós não teremos mais
relação nenhuma com aqueles seres a quem dedicarmos o nosso afeto. Agora, quando a gente acredita na reencarnação, né, ela nos permite compreender que, além dos laços afetivos não se perderem, esses reencontros, como eu já falei anteriormente, podem ser tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Assim, a reencarnação, ela mostra categoricamente, meus irmãos, que os laços de família, eles não se destroem, eles não desaparecem. Muito pelo contrário, eles são fortalecidos com a reencarnação, porque a saudade e todo o afeto que nós criamos com certas almas servem para nós como ímã que nos atrai para ele, para que nós possamos nos reencontrar, nos ver e continuar nutrindo aquele sentimento especial que nós nutrimos por esta alma. Após a morte do corpo físico, as almas, é natural, buscam-se mutuamente obedecendo essa lei de afinidade. Esse elemento do gostar, do querer, ela atrai aqueles que sentem. Então, sendo os laços que se contraíram, esses laços afetivos, sendo eles verdadeiros, as afeições se mantêm, podendo se planejar novos reencontros, não só no mundo espiritual, mas também no mundo material, com vistas a progresso mútuo. Esse é o comportamento saudável que nós precisamos, e não o do desespero quando nós perdemos um ente querido. É claro que nós somos humanos, temos uma condição espiritual, a gente se sente triste. A gente vai ficar abatido, pelo menos de princípio, porque é natural. É como se aquela criatura que nós tanto amamos fosse viver num outro país distante de nós. Embora a gente possa se comunicar por carta, por telegrama, por e-mail, que hoje em dia é o que se usa mais, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, mas fisicamente nós não estaremos com aquela pessoa. Mas ela não desapareceu por conta disso. E muito menos a afeição que nós temos por ela. Então, meus irmãos, repensemos nossas posições, nossas atitudes, olhemos para a grande oportunidade que Deus nos dá através da vivência em família, aproveitando. É claro que a nossa condição espiritual ainda não nos permite, ter aquela família, como é que a gente vai dizer assim, alegoricamente, aquela família de margarina, de comercial de margarina. Todo mundo sorridente e feliz o tempo todo. Mas faz parte da nossa condição as lutas, faz parte da nossa condição a aceitação, o perdão, na reconstrução de laços que foram rompidos em algum momento do passado. Faz parte a revivescência de laços que nós, de alguma forma, mantivemos vivos em nossos corações nessa atual encarnação. A família é esse elemento que nos permite a todos contribuir e receber ensinamentos que vão ser fundamentais para nós. Se hoje nós reclamamos tanto da sociedade em que nós vivemos, das injustiças sociais, é porque as famílias estão, de certa forma, doentes. E nós precisamos, conhecedores, porque a doutrina espírita nos esclarece as consciências, conhecedores do papel da família e das potencialidades que ela possui,
nós precisamos valorizá-la, com todas as dificuldades que ela possui, mas nós precisamos valorizá-la. Da mesma forma, conhecendo a reencarnação, que é essa grande oportunidade que Deus nos dá, precisamos valorizar a encarnação e a reencarnação, aprendendo que é com ela que nós vamos evoluindo, ora aprendendo, ora expiando, porque somos espíritos com dificuldades. A expiação é um outro momento de aprendizado, não é um castigo. Nós precisamos repensar a nossa maneira de encarar os fatos e tudo aquilo que chega até nós. E reforçando, para nós encerrarmos o estudo da noite, lembremos sempre, os laços de família jamais se rompem com a reencarnação. Muito pelo contrário, eles se fortalecem. Assim nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, meus irmãos, agradecendo a todos a atenção. Uma boa noite. Agradecemos ao nosso irmão pelas reflexões que trouxe a cada um de nós, que esses ensinamentos, Senhor, toquem fundo em nossos corações e possamos assim fazer o bom uso do nosso livre-arbítrio, possamos fazer as reformas necessárias para a nossa transformação moral e dessa maneira, Senhor, possamos fazer um bom uso desse relacionamento que temos com todos aqueles que se encontram unidos a nós pelos laços de família. E assim, Senhor, agradecidos mais uma vez por esta bendita oportunidade, rogamos que estejas conosco hoje e sempre. Que assim seja. Neste momento, nós pedimos aos irmãos que vão participar do passe à distância que possam estar sintonizados, ouvindo a música até o final, pensando nos seus mentores espirituais, mentalizando essa recepção de energia, para que possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades. Muita paz a todos.